Vamos abrir em 2 de Samuel 24, 22. 2 de Samuel 24, 22. Hoje vamos muito falar sobre este rei, o rei Davi. E ahm, vamos ver o que ele fez. Às vezes, decisões que nós tomamos na nossa vida vão afetar-nos, positivamente ou negativamente. Nós temos que entender isso e perceber, quando nós temos Deus na nossa vida, tudo muda por completo. E à medida que o buscamos, quanto mais o buscamos, mais as coisas mudam. Uh, mas Davi tinha feito algo errado, porque ele é um homem e tinha feito algo errado perante Deus. Tinha havido maldição sobre o povo de Israel. E então Davi queria fazer uma ofrenda a Deus. E então chegou ao pé de um homem e disse, esse homem chama-se Araúna, e disse ao homem de Araúna dizer que lhe comprava o campo e lhe comprava os animais, e para ele poder fazer um altar e fazer sacrifício a Deus. Mas Araúna respondeu isto a ele. 2 de Samuel 24, 22. Então disse Araúna ao rei: Tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer aos seus olhos. Eis aqui os bois para o holocausto, e os trilhos, e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna ao rei. E disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Ele foi para comprar e o homem disse: Não, eu dou-te tudo o que tu precisas, eu dou-te, ó rei. Algumas pessoas iriam dizer: glória a Deus, com a oferta que vou dar a Deus, agora não me vai custar nada. Você não está a perceber. Mas Davi percebia. Versículo 24. Porém, o rei disse a Araúna: Não, porém, pelo preço certo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Se ele não fizesse o sacrifício certo, será que Deus teria parado com aquilo que estava a acontecer sobre a terra? Quando você está a dar para Deus, você está a dar para Deus. Não está a dar para um homem, não está a dar para uma mulher, não está a dar para uma igreja. Está a dar para Deus. E ouçam o que eu lhe vou dizer. Deus sabe o que você está a fazer. E guarda na sua memória tudo o que você fizer. Ouçam, é impressionante. Eu sei, porque há uns tempos atrás eu estava a pensar em várias coisas e Deus me mostrou aquilo que eu tinha feito, coisas que já não me lembrava. E Ele me trouxe à memória tudo. Ele não se esquece daquilo que nós fazemos. Quando você oferecer alguma coisa ao Senhor que venha de si, que tenha um preço para si, porque então, garantidamente, Deus vai honrar essa oferta. Em nome de Jesus. Vamos tirar as ofertas, faz favor. Amém? Ainda com Obrigado, Pai, em nome de alegria, Jesus. como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará.
Quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Vamos dizer obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por podermos semear no teu reino. Sabemos, Senhor, que tu multiplicas, Senhor, e sabemos que tu abençoas. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em 1 de Samuel 30, 6 a 8. 36. Portanto, 30, versículo 6. 1 de Samuel 30, versículo 6. Eu vou-vos ler antes algo que está escrito em Mateus. Não é preciso abrir. Vou só abrir eu. Eu quero-vos ler o que está escrito em Mateus 7, 7. Mateus 7, 7. Mas não é para abrir, é só para ouvirem. Pedi e dar-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Esta é a palavra de Deus que Deus tem para nós hoje. E agora eu vou abrir também 1 de Samuel 36. O que é que o título da mensagem é Um Exemplo. A Bíblia está cheia de exemplos para nós. Para nos mostrar como é que os homens andaram. Aqueles que fizeram coisas erradas, aqueles que fizeram coisas certas, e os que fizeram coisas certas perante Deus, como foram abençoados, e os que fizeram coisas erradas, como perderam da parte de Deus a bênção. A história no Velho Testamento conta sobre um povo, os judeus, em que constantemente se juntavam a Deus e se afastavam de Deus. Cada vez que se juntavam a Deus, prosperavam grandemente, mas cada vez que se afastavam de Deus, perdiam grandemente. Vemos que Deus abençoa aquele que o busca. Exatamente como eu vos li em Mateus, aquele que busca, encontra. E assim como houve na sexta-feira passada, eu falei, se nós quiséssemos falar com alguém, agarraríamos num telemóvel e ligaríamos para essa pessoa, e se não conseguíssemos falar com ela, iríamos tentar várias vezes até conseguir falar com a pessoa. Da mesma forma, nós com Deus temos que fazer da mesma forma. A sua procura e o seu desejo de falar com Deus faz toda a diferença. Não que ele se afaste, não que ele se torne difícil, não, ele sabe o que vai no seu coração. Por nele saber o que vai no nosso coração, é que ele tem que ver se realmente desejamos a sua presença, se desejamos estar com ele, verdadeiramente. Davi foi um homem que foi ungido por Deus para ser rei, mas só passado muitos anos é que ele realmente veio a ser rei. É impressionante saber e ver todo o trajetório de Davi, toda a vida de Davi, mas o que é impressionante é o que ele fez para andar com. É um homem que fez erros, pagou por eles bem caro, mas um homem que buscou a Deus. A esta altura, Davi tinha sido várias vezes à guerra, o rei de Israel, Saul, perseguiu-o de morte, ele tinha fugido, e agora tinha ido para outra batalha e disseram que ele não ia entrar nessa batalha, então ele voltou para casa. E quando voltou para casa, viu que a cidade onde ele morava, juntamente com os seus guerreiros,
tinha sido incendiada e tinham levado cativos, presos, suas esposas e os seus filhos, de todos. Eles ficaram muito tristes, todos eles. E vejam o que é que Davi faz, porque é impressionante. 1 Samuel 36, e Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Todavia, David se esforçou no Senhor, seu Deus. Agora veja no 7. E disse Davi a Abiar, o sacerdote, filho de Amileque, traz-me, peço-te, um efote. E Abitar trouxe o efote a David. Então consultou David ao Senhor, dizendo, perseguirei esta tropa, alcançá-lo-ei. E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Eu acho impressionante o que Davi fez. Vamos imaginar se fosse com cada um de nós. Se cada um de nós, alguém da nossa família, fosse levado cativo, fosse levado preso, fosse levado coisa, imediatamente você nem pensava duas vezes. Agarrava e ia logo tentar libertar, ia logo tentar saber, tentar resolver, ia logo. Nem pensava. Davi fez o contrário. Davi orou a Deus. Esta é uma grande diferença entre aquele que anda com Deus e aquele que não anda com Deus. Porque sabe que a sua segurança, a sua força vem de Deus, não vem de aquilo que ele próprio pode fazer. Ele podia agarrar e ir atrás deles, mas será que essa era a vontade de Deus? Será que era o dia apropriado para fazer? Será que devia fazer? Deus lhe diria que era. E era, mas podia não ser. Davi, a buscar a Deus, buscava a Deus para a sua vida, para as batalhas, buscava a Deus para ter a segurança que Deus ia com eles em todo o caminho. Davi se tornou famoso por vencer batalhas atrás de batalhas. Inclusive, por isso veio como é que se chama? É o nome isso. É um nome tão mau que eu até me esqueci dele. Como é que se chama? A inveja. Daí vem a inveja de Saul, rei de Israel, sobre Davi. Porque as mulheres, por causa das vitórias que Davi tinha, porque Deus era com ele, as mulheres diziam, Saul correu com milhares, mas Davi correu com dezenas de milhares. E daí começou a inveja de Saul para com Davi. Porque Davi andava com Deus. E um homem que anda com Deus é notado em toda a gente, em todo lugar. Porque Deus vai garantidamente abençoá-lo. Garantidamente que vai abençoá-lo. Garantidamente o homem que busca o Senhor, esse homem vai ser notado em todo lugar. Davi fazia isto constantemente. O que é que aconteceu a seguir? Ele agarrou, partiu Davi com 600 homens que achavam com ele e chegaram ao ribeiro, onde alguns ficaram para trás e os outros 400 foram libertar e trouxeram tudo de volta. O que é impressionante é o que Davi fez. Davi não só trouxe tudo de volta, as suas esposas, os seus filhos, trouxe também tudo que tinha sido roubado da cidade deles, mas trouxe muito mais ainda que os outros já tinham roubado noutros lugares. E o que Davi fez é que 200 ficaram para trás e a estes 200 também lhe deu do despojo, de tudo aquilo que tiraram, de tudo aquilo que trouxeram, mas também, quando chegou à cidade, também deu a outras pessoas. Ele abençoou outras pessoas. Davi era um homem
Mais tarde, também Salomão fez exatamente o mesmo. Era um homem que dava em abundância. Davi, por todo o relato, eu estive a ler bastante estas passagens, porque Deus me tinha dito para ler, por isso, talvez, a mensagem. E eu estive a ler e era impressionante. Ele conquistava povos e o ouro que trazia desses sítios, ele o consagrava à casa de Deus. E depois, por ele fazer isso, os povos à volta de Davi traziam ofertas a Davi. E ele enriqueceu-se assim. Não é por acaso que nós agarramos e quando falamos de ofertas e falamos de dádivas, não. Você pensa que é por causa de abençoar a igreja? Ou é por causa de abençoar realmente a sua vida? Por experiência própria. Por experiência própria. Eu me tenho apercebido de que o homem de Deus, quando agarra, coloca um projeto perante Deus para alguma coisa, Deus lhe faz trazer o dinheiro até ele. Agora, quem vai trazer esse dinheiro vai depender de quem está e de quem quer dar. É impressionante. Se a pessoa disser, não, eu não vou dar nada, Deus agarra noutra pessoa e levanta outra pessoa para dar. É impressionante. É impressionante. O que importa é o seu caminhar com Deus. O que importa é o seu andar com Deus, o estar com Deus. Deus faz trazer até a igreja, faz trazer até o homem de Deus, faz trazer até às nossas vidas, a cada um de nós, os projetos que nós apresentamos a Ele. Aquilo que nós desejamos no nosso coração, porque Deus concede os desejos do nosso coração. Mas também, como é que nós estamos com o nosso coração? Estamos a buscar a Deus ou buscar o que queremos? Eu lembro-me de uma vez uma pessoa, ele veio à igreja e ele deu na igreja porque queria ver se resultava. Queria ver se realmente isso resultava. Houve outras pessoas que deram sem nada esperar e realmente foram abençoadas quase imediatamente. Tudo tem a ver com o coração, não tem a ver com a dádiva, nem com o valor da dádiva, tem a ver com o coração. Davi sabia o que estava a fazer. E é impressionante ele não ir atrás dos filhos e das esposas, mas ir atrás de Deus. E eu quero que vocês continuem a ver as várias vezes que ele fez isso. 2 de Samuel 2:1. Vamos lá abrir em 2 de Samuel 2:1. Agora, eu penso que se... Vamos só aqui confirmar. É isso mesmo. Atualmente, o que é que aconteceu? Saúl, o rei Saúl, tinha morrido. Davi ficou triste porque era um servo do Senhor, porque era o rei. E agora, Deus disse, Davi disse, Senhor, o que é que eu faço? Eu podia ter feito uma coisa, podia ter feito outra, podia ter marchado sobre Israel e dizer que eu é que sou o rei, eu é que fui ungido. Não. Ele ficou quieto, ficou sossegado e buscou a Deus. Coisa correta a fazer. Ouça, eu sou homem e muitas das vezes eu quero agir. Às vezes, quando me fazem coisas, eu quero agir, eu quero responder. E muitas das vezes, e graças a Deus por isso, Deus me agarra e diz: está quieto, está calado. Deixei-me eu fazer. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Às vezes não é o nós falarmos, às vezes não é o nós respondermos, às vezes não é eu ficar quieto, buscar a Deus, deixar Deus fazer o que tem que fazer. 2 Samuel 2:1. E sucedeu depois disso, Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E ele disse: para Hebrom. É impressionante a submissão que Davi fazia perante Deus. Aquilo, ele se submetia a Deus, perante a vontade de Deus. Isso é impressionante. Mas eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo. Ouça. Pessoas vieram ter comigo há anos atrás. Eu estou a falar há anos mesmo atrás. Alguns anos atrás. E viraram-se comigo e disseram-me que Deus tinha um plano para a minha vida. Mas disseram-me assim, mas tem de ser no tempo de Deus. E qualquer outra pessoa poderia ficar contente e dizer, glória a Deus, Deus tem um plano para a minha vida, glória a Deus, vou perseguir esse plano, vou fazer. Não, é o contrário. Fique quieto, fique sossegado. Espere em Deus. Deus sabe o que vai no nosso coração, Deus sabe o que quer para cada um de nós, o plano que Ele tem para cada um de nós, mas há um tempo para que isso possa acontecer. E Davi, apesar de saber que tinha sido há 13 anos atrás, mais ou menos, tinha sido ungido para ser rei, ele não se usurpou ou não quis imediatamente ser rei porque o rei tinha caído. Não. Ele buscou a Deus, saber o que é que Deus queria que ele fizesse. Ele realmente foi para uma cidade e depois de lá apareceram a ele e disseram para ele ser o rei de Judá. E então ele não se tornou rei de todo Israel, se tornou-se primeiro rei de Judá. E só depois veio a ser rei sobre todo Israel, sobre todos os judeus. Porquê? Ele buscou primeiro ao Senhor. O título tem tudo a ver, um exemplo, para nós pensarmos para as nossas vidas, o que temos para decidir, o que temos para fazer. Não, mas é isto, é aquilo, tem de ser já, não tem que ser nada já. Busque ao Senhor. Busque saber o que é que Ele quer para a sua vida. Há coisas que você tem que andar e fazer. Peça ajuda a Deus. Ainda ontem falaram comigo e disseram-me que perguntaram-me se eu podia fazer mais outras coisas. Mais coisas. E eu disse que sim. Mas eu, hoje, buscando a Deus, eu dizia, Senhor, há coisas que eu não sei fazer. Como é que eu vou fazer se há coisas que eu não sei fazer? E Deus me fez lembrar ciclos bíblicos e me disse assim, eu abençoo as obras das tuas mãos. Eu sou contigo. E eu disse, Senhor, assim farei. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, existe para nos abençoar, para nós conhecermos mais de Deus, o grande e poderoso Deus que nós temos. A palavra de Deus não é um livro, é um livro de conhecimento e de sabedoria, de grande sabedoria para todos os humanos. E ao conhecermos a ela e entendermos a vontade de Deus, somos abençoados. Veja mais. 2 de Samuel 5,19. 2 de Samuel 5,19.
Os filisteus, quando souberam que Davi foi posto rei, vieram a Davi. Queriam atacá-lo. E Davi o que é que fez? Consultou a Deus como se deve fazer. Porque quando há qualquer problema, o que você deve fazer é consultar a Deus. Não é tentar resolver. É consultar a Deus e saber o que é que Deus quer para a sua vida. Porque é a forma de você ser abençoado. É dando honra ao Deus, ao seu Deus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o seu Deus. A Jesus, o seu Senhor. Salvador. Veja o que está aqui escrito. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregá-lo-ás nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Glória a Deus. Então ele agarrou e foi e conquistou e ganhou. Porque ele buscou ao Senhor. Mas isto não acabou. Porque havia mais batalhas para vencer. E no versículo 23, os filisteus voltaram outra vez a vir. Mais filisteus vieram contra ele outra vez. E o que é que ele fez? Bem, vamos lutar contra eles. Não. Vamos consultar a Deus. Versículo 23. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas antes rodeia por trás deles e virás a eles de fronte das amoreiras. Então, mas se antes Deus foi com Davi e ele foi de frente contra eles, agora Deus diz: não, agora a técnica ainda não vai ser a mesma. Agora vais por trás deles. Será que a força de Deus seria diferente vindo por trás deles ou pela frente deles? Se calhar que era alguma técnica de batalha, ou Deus estava a provar Davi a ver se ele obedecia. Muitas das vezes Deus o que nos faz connosco é ver até que ponto é que nós obedecemos. Quando nós ouvimos uma mensagem que toca a nossa vida e nós dizemos: realmente eu devo fazer isto. Deus fica a ver se você realmente faz. Se você realmente muda. Ele fica à espera de ver uma reação. Muitas das vezes nós pensamos para cada coisa: não, Deus me abençoou da outra vez desta forma. Mas será que vai ser da mesma forma? Não, você vai ter que consultar a Deus. Você vai ter que esperar em Deus e saber qual é a solução dele. Não é a sua. Mas da outra vez Deus me abençoou desta forma. Mas pode não o abençoar desta vez dessa forma. Por isso é que Davi Deus disse: não vais agora de frente. Não vais subir a eles. Vais por trás deles. Mais uma vez, Davi venceu. Você sabe o que começou a acontecer? O que começou a acontecer foi isto. Nós tivemos a ver 2 Samuel 5,19, tivemos a ver 2 Samuel 5,23, mas veja o que é que começou a acontecer já antes destas duas vezes em 5,10. 2 Samuel 5,10, um pouco mais acima, 2 Samuel 5,10. Segunda de Samuel 5,10. E Davi-se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Cada vez mais, ele se ia fortalecendo. Ele se tornava cada vez mais forte, porque Deus era com ele. Porque ele constantemente buscava a Deus. Porque cada vez que ele tinha um assunto para resolver, ele não decidia. Ele buscava a Deus, saber a vontade de Deus para a sua vida. E por causa disso, ele se tornou homem temido em todo lugar. De tal forma temido, os reis à volta começaram-lhe a dar ofertas.
de tal forma que ele era temido. Não fosse ele agarrar e tentasse invadir um reino, outro reino. Davi realmente foi um exemplo, mas não foi só nisso. Vamos abrir em 2 de Samuel 8,14. 2 de Samuel 8,14. Segunda de Samuel 8,14. E pôs guarnições em Edom. Em todo Edom pôs guarnições. E todos os edonitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ele ia. Deus o abençoava. Você mas está a ver o exemplo. Porquê que o abençoava? Porque ele buscava saber primeiro a opinião de Deus e não sua. Não aquilo que ele estava habituado a viver, não aquilo que ele viveu, não as suas experiências, não as experiências dos seus conselheiros. A experiência de Deus e a sabedoria de Deus, era isso que ele buscava. Nesta terra, para você vencer em todas as áreas da sua vida, você tem que buscar a Deus. Davi foi o exemplo em montes de coisas. Ele fez coisas erradas, realmente. Fez coisas erradas quando não buscou, quando pelo desejo da carne, se deitou com uma mulher e traiu o marido dessa esposa. Ele fez coisas erradas. Nessa altura, se ele tivesse buscado a Deus, Deus tinha agarrado nele e puxado e dizer, não faças isso. Por causa disso, eram problemas grandes para a família. Porque ele, para tentar esconder um pecado, porque a mulher tinha engravidado dele, ele teve que fazer com que o marido dela fosse morto para ele poder casar com ela. A Deus nós não conseguimos esconder nada. E esse erro foi bem caro para Davi. A criança, ao ia nascer dessa mulher, morreu. E toda a espada não saiu de casa de Davi. Todos os filhos, ou grande parte dos filhos deles, morreram. Mas Davi, que buscava a Deus, fez uma coisa errada. Hoje você tem que entender. Estávamos no Velho Testamento, não estávamos no Novo. Se ele estivesse no Novo, Jesus tinha ido à cruz em lugar dele. Agora temos a benesse de termos Jesus no coração e Jesus ter ido à cruz em nosso lugar. E quando há de nossa parte arrependimento, Deus apaga a transgressão. A transgressão não fica lá como ficou com Davi. A transgressão é apagada por causa do amor a Jesus. De Pai, amor do Pai a Jesus. A transgressão é apagada porque Jesus sofreu por nós. Por isso é que temos um advogado perante Deus, Jesus Cristo, o homem, que intercede por nós dia e noite. Eu lembro-me de uma vez, eu estava na escola bíblica e era difícil, nós tínhamos de andar de um lado para o outro, e houve uma pessoa que estava na igreja, eu tinha lá ido deixar a minha esposa, e quando fui lá deixar a minha esposa, houve uma pessoa que lá estava, que disse, não é preciso ficarem, não é preciso ficarem, podem ir, não é preciso ficarem. E nós ficámos, eu e a minha esposa, olhámos um para o outro, se não é preciso ficar, nós fomos embora. O pastor foi mal informado. Foi informado que nós tínhamos ido embora, mas não foi informado do que é que nos tinham dito. E depois não tinha gostado nada daquilo que nós fizemos. E nós sem culpa nenhuma. Mas às vezes isto acontece. Às vezes na igreja, outras vezes noutros lugares.
E a minha esposa disse-me isto, contou-me o que estava a acontecer. E eu fiquei todo revoltado, mas isto é uma injustiça, mas como é que pode ser? E eu lembro-me o que é que a minha esposa me disse. Estávamos a falar ao telefone e a minha esposa me disse assim: Deus é o nosso juiz. E eu lembro-me, mal ela disse aquelas palavras, eu baixei a minha cabeça e pedi perdão a Deus. Muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida, não para nos mandar abaixo, mas para nós conhecermos cada vez mais e mais a Deus. E para que o nosso caráter seja moldado em Deus. Injustiças. Infelizmente passei por algumas. Nem sempre foi na igreja, mesmo fora da igreja. Passei por algumas injustiças. Mas o que Deus me mostrou e sempre me mostrou, ainda continua agora a mostrar-me, ainda ontem me mostrou, eu ficar quieto e sossegado. Ele é o meu juiz. É o seu juiz. Quando as coisas acontecem, fique quieto e sossegado. Espere em Deus. Busca Deus. Senhor, ajuda-me. Umas palavras tão simples, uma oração tão simples, mas tão poderosa para resolver tudo na sua vida. Senhor, ajuda-me. Deus me trouxe algo à minha vida que eu precisava. Sabe como é que eu orei por isso? Eu não disse, Senhor, tal, e não sei o quê. Não, eu disse, Senhor, eu preciso. Foi suficiente para Ele trazer até à minha vida o que eu precisava. O mesmo vai acontecer consigo. Porquê? Porque você é um filho de Deus. Porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Aceitou o que Ele fez na cruz como sendo nesse lugar. Porque você está e quer andar com Deus. É o seu coração que quer andar com Deus. E então, glória a Deus. Então você está no caminho certo. Está a fazer o que é correto perante Deus. Está a buscar a Deus. Faz toda a diferença. Davi foi um grande exemplo, infelizmente em coisas erradas, mas também em coisas boas. Ele louvava constantemente a Deus. Ele adorava constantemente a Deus. Ele buscava o Senhor constantemente. Os salmos, como por exemplo, Salmo 23, Salmo 91, o Salmo 51, onde ele pede perdão a Deus por tudo o que ele tinha feito. Os salmos, todos os salmos, se você ler os salmos, você se vê o derramar de um homem, a sua alma perante Deus. Há salmos onde ele diz, Senhor, eu estou aflito, eu preciso de ti, Senhor. Mas ele declara no fim desse salmo, e diz, mas tu és a minha ajuda, o meu socorro bem presente na angústia. Ele constantemente buscava a Deus. E constantemente Deus o abençoava. Eu quero que a sua vida seja tocada de tal forma. Vamos abrir em 1 Coríntios 6, 19. Vamos ao Novo Testamento, 1 Coríntios 6, 19. Eu quero que você entenda algo da sua vida. Realmente Davi, quando buscava o Senhor, buscava um éfode. O que é isto? É uma espécie de um avental que eles punham, que os sacerdotes punham perante eles quando se apresentavam a Deus. Eles punham a túnica, punham esse avental que era bordado e depois punham um peitoral. Davi consultava a Deus com esse avental.
Porque era a presença de Deus, porque como sacerdote vestia aquilo, ele também vestia para buscar a Deus. Será que hoje nós precisamos disso nas nossas vidas? Não, não precisamos. Sabe porquê? 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo santo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados com bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então como é que você consulta a Deus? Olá, Pai. Tão simples assim. Eu tenho o hábito, em minha casa, à hora de jantar, quando nós temos a comida na mesa, nós damos todas as mãos e oramos. E oramos e abençoamos a comida, abençoamos a família, e oramos para a comida e acreditamos que a comida vai abençoar os nossos corpos em nome de Jesus. Esta é a forma normal de orar. Mas às vezes eu não começo assim. Às vezes eu digo obrigado, Pai, porque estamos a rir, porque estávamos a rir. E toda a gente se ri. Obrigado, Pai, por uma coisa qualquer. E os meus filhos e minha esposa se riem. Mas o que eu lhes estou a tentar ensinar é que Deus é para ter uma conversa como nós temos uns com os outros. Nós não podemos deixar nunca de perceber que Deus nos ama muito, 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 a tal ponto que deu o seu filho por nós. Qual de nós seria capaz de dar um filho por outra pessoa? Então, se nós conhecemos Deus assim, que nos ama, mesmo nos ama, então não será com Ele, não nos poderá dar todas as coisas, não nos poderá abençoar em tudo, não nos poderá ajudar em tudo, se nós buscarmos a Ele. Ouça, Ele é... Eu vou-vos buscar. Hebreus 11:6. Vamos lá abrir. Hebreus 11:6. Há um versículo na Bíblia que diz que conhecer e entender Deus. É isso o desejo dele. E muitas das vezes a nossa mente, às vezes está tão terrena, está tão habituada às coisas da terra, à maneira de pensar da terra, à maneira que toda a gente pensa, que perdemos às vezes da essência de Deus e do poder de Deus nas nossas vidas. Veja o que é que está aqui escrito. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E glória a Deus que nós acreditamos que Deus existe, mas também que é galardador dos que o buscam. Também é recompensador daqueles que o buscam. Então quer dizer que você tem que o buscar. Exatamente como o exemplo de Davi. Davi buscava a Deus constantemente, mesmo quando as situações estavam... Não estamos a falar em situações em que nós estamos com um problema qualquer, e às vezes não é um problema muito grave. Ele falava de problemas de vida e morte, de morte e vida. Onde ele iria entrar numa batalha que poderia perder. Onde lhe tinham roubado a família, levado a família cativa. Ele buscava a Deus. E nós, não estou a dizer que os nossos problemas, ou o que é que nos possa estar a acontecer, é pequeno ou é grande, não é disso que eu estou a dizer. Eu quero que você entenda que devemos buscar a Deus em toda a altura, a todo momento, a cada segundo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Nós cremos que Deus existe. Glória a Deus, você sabe que Deus existe.
Glória a Deus por isso. Mas você tem de crer. Ele recompensa aqueles que o buscam. É galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Como é que você o busca? Olá, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Eu, no princípio da minha vida cristã, à medida que eu ia conhecendo da Bíblia, eu lembro-me que eu não sei onde é que para isso, deve ter perdido, mas graças a Deus que perdi, mas eu fiz uma folha A4, uma folha, não era A4, era talvez A5, uma folha assim, em que estava escrito, e lá dizia os versículos que eu dizia, e eu achava que era assim que eu entrava à presença de Deus, era assim que eu era ouvido por Deus. E então dizia, olha, o teu versículo, a tua palavra diz isto, a tua palavra diz aquilo, a tua palavra diz aquilo, aquele outro. O que Ele quer verdadeiramente. Pai, diz de ti, Senhor. É isto que eu quero ouvir da nossa boca. Pai, eu preciso de ti. Eu preciso da tua ajuda, preciso da tua direção, preciso do teu conselho, da tua sabedoria. Eu preciso de ti. Ao fazer isso, você não imagina o que é que está a fazer. Está a criar uma tempestade nos céus, onde Deus vai voltar todo o exército. Por favor. À medida que nós conhecemos mais e mais Deus e fazemos como Davi fazia, buscava-o cada vez mais. Então Ele passa a ser a nossa segurança, a nossa certeza, a nossa garantia em todas as coisas. Mas tudo começa porque nós estamos a buscá-lo. Tudo começa porque você mudou sua decisão em você não decidir por si próprio, mas buscar a Deus, a direção de Deus, para decidir na sua vida. Esta diferença vai fazer toda a diferença. Fez a diferença na vida de Davi. Ele trouxe bênção para a sua vida. E vai fazer a diferença na sua e na minha vida, se nós o fizermos também. Ainda hoje eu orava e eu dizia, Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço por tantas as vezes que tu me puxas as orelhas. Por tantas as vezes me dizes para estar quieto e estar sossegado. Eu te agradeço por agarrares e não me deixares fazer as neiras. Eu te agradeço, Senhor. Era isto que eu dizia a Deus. Porque sem Ele, quem sou eu? Nada sou. Nada sou. Mas eu sei que com Deus, pois, a Bíblia diz, o povo que conhece o seu Deus se levantará e fará proezas. O povo que anda com Deus se levantará e fará proezas. Fará coisas extraordinárias. Porque conhece Deus, porque ama a Deus, porque busca o seu conselho, a sua vontade e não a de nós próprios. Davi, enquanto fez isso, prosperou. Houve alturas na vida dele em que ele não fez, e então houve erros na vida dele. Mas até ele morrer, ele buscou a Deus. Ele engrandeceu a Deus. E exaltou a Deus. Honrou a Deus. E Salomão, seu filho, também honrou a Deus, construiu o templo de Deus. Mas o que é mais impressionante é que muitas gerações depois, mas mesmo muitas gerações, Deus ainda dizia, Davi, teu pai, e Jesus veio pela geração de Davi. Pela honra
que Deus deu a Davi por causa do que ele fazia e honrava a Deus com a sua vida. Gerações e gerações e gerações mais à frente. Hoje em dia, Deus busca homens e mulheres que assim o façam, que buscam ao Senhor. E você pode me dizer, mas eu estou a buscar a Deus e não sinto nada, não vejo nada, não ouço nada. Nós vivemos numa época de micro-ondas. Sabe aquela época de micro-ondas? Você agarra em qualquer produto, está frio, mete dentro de micro-ondas, carrega no botão, uns segundos depois, bum, está quente. E nós pensamos que tudo na nossa vida é assim. Nós precisamos falar com alguém, agarramos no telemóvel, ligamos e falamos com a pessoa. Tudo é muito rápido. Mas com Deus tem que haver dedicação. Eu lembro-me, antes de eu fazer a escola bíblica, eu busquei a Deus e Deus me avisou que ia ser difícil. E foi muito difícil. Foi um ano muito difícil. No ano a seguir, o meu pastor quis que eu fosse para a escola ministerial. E eu disse, Deus, sei este ano, não foi fácil, e eu agora não vou decidir nada sobre a minha vida. És tu que vais decidir. Tempos, o meu pastor dizia que queria que eu fosse, e eu não tomava decisão nenhuma. Deus dizia-me para mim, então qual é a tua decisão? E eu dizia, não, eu não decido, és tu que vais decidir, Senhor. Eu não decido. E só aos últimos minutos, antes de ser dito que para quem é que ia para a escola ministerial, aí Deus me disse, vai, e disse, tu vais. Mas Deus estava a ver se era eu que decidia, se era Ele que decidia. E a melhor coisa que eu fiz foi deixar Deus decidir na minha vida. A partir daí, grande parte das coisas, e as coisas que eu não faço às vezes assim, são erros da minha parte, quando eu busco a Deus e deixo Ele decidir, eu sou sempre abençoado. Às vezes, onde eu quero fazer, porque, Senhor, por causa disto, por causa daquilo, justificações que eu dou, eu erro profundamente. Eu peço perdão a Deus. E às vezes fico revoltado comigo próprio porque eu sabia que não devia de ir. E fui. Eu sabia que não devia de fazer e fiz. Fico triste comigo próprio. Peço perdão a Deus montes de vezes pelo meu erro. Então, eu tenho aprendido que buscar a Deus e deixar Ele mostrar. Então, e quando é que Ele vai mostrar? Não sei. Até quanto tempo demora? Também não sei. Até algum dia vai responder? Vai. E vai-lhe mostrar o que fazer. Aprenda uma coisa. Eu aprendi isto muito cedo. Qualquer coisa que você quiser comprar na sua vida, eu agora, para comprar, seja o que for, eu levo muito tempo. Seja o que for, qualquer objeto, eu levo tempo. Não é algo que eu decida imediatamente. Eu busco, espero em Deus para ver até que ponto é que posso fazer, devo fazer ou não. Mas antes não era assim. Antes eu queria muito comprar uma coisa, eu ia e comprava. Mas sabe o que é que eu fiz? Eu comecei a orar a Deus e a dizer, Senhor, é da tua vontade que eu compre, eu compro. Se não for da tua vontade, tira de mim a vontade de comprar. E Ele fez-me isso algumas vezes. E a partir daí parou tudo. Agora, seja para comprar, seja o que for, eu busco a Deus saber se é bom, se devo fazer, se não devo fazer, espero em Deus. Então, mas tem de ser rápido, tem de se decidir. Não tem de decidir nada. Tem de decidir com Deus. Deus dará a resposta à altura certa. E assim sendo, eu tenho sido abençoado.
Isto chama-se andar com Deus. Será que eu nunca faço erros? Claro que faço, infelizmente faço. Mas ando a tentar corrigir. E eu quero que você faça o mesmo, que busque ao Senhor. Sei como é que vai ser e como é que Ele se vai mostrar. Ele vai lhe mostrar. Ouça, Deus já falou comigo a estar a ver um filme. Já falou comigo a estar a ver televisão. Já falou comigo quando eu estava a ouvir uma mensagem. Já falou comigo através da boca de outras pessoas que nem sequer têm Deus, nem nunca tiveram Deus. Já falou comigo a ler a palavra de Deus. Já falou comigo através da boca da minha esposa. Já falou comigo de tanta forma. Ele pode falar como quiser. E pode chegar a informação a nós como quiser. Basta você querer, esperar nele e receber a vontade dele para a sua vida. Portanto, o que devemos fazer é buscar o Senhor, saber a sua vontade. Então, garantidamente vai acontecer o mesmo que aconteceu com Davi. Nós vamos vencer em tudo o que nos metemos em nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Não nos dá ficar de pé. Fiquei de pé. Porque é bom. Porque é que é bom ficar de pé? Porque esticamos as pernas. Já estávamos há muito tempo sentados. Vamos lá dizer, Pai, eis-nos aqui, Senhor. Sabemos que precisamos de Ti. Sabemos que precisamos da Tua direção, da Tua sabedoria, do Teu conhecimento, Senhor. Precisamos de Ti. Ajuda-nos cada vez mais a entendermos isso e a buscarmos a Tua presença e esperar em Ti a Tua resposta. Tu nos vais dar a direção que Tu achas necessária para as nossas vidas. Porque até não responder é a resposta. Por isso eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço que me estás a abençoar todas as áreas da minha vida, me estás a ajudar, a mim e a toda a minha família. Te agradeço que estás a ajudar até a igreja a chegar ao sítio onde tem que chegar. Que tudo seja para a tua glória e a tua honra. Em nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos, boa semana. Uma semana com muitas bênçãos, cheia de vitória com Deus. Muitas bênçãos.